Olá, galerinha. Vamos falar um pouquinho sobre os contratualistas. A teoria, então, falar de política, a gente não pode falar de política sem falar de três nomes essenciais: Thomas Hobbes, John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Então, cada um deles, eles vão falar sobre o estado de natureza, eles vão falar sobre um contrato social e um estado civil. Falando de Hobbes, a gente vai ver que Hobbes, ele defende o estado absolutista. Então, o que a gente está vendo? Ele falava sobre a guerra de todos contra todos, é como se o estado da natureza, os homens, eles são maus, né? O Leviatã seria o estado, aquele lobo, aquele monstro que estaria retirando os direitos do povo, fazendo com que houvesse lutas de todos contra todos e várias mortes. Então, o que acontece? Surge o contrato social para tentar fazer com que essa luta, ela termine, né? No início, né, tudo é de todos, há uma disputa pela posse, há uma luta, guerra. A propriedade ela é criada pelo Estado, né, para preservar a paz, e assim o Estado vai suprir isso. Então, por isso que ele diz aqui que tem que ter a questão do contrato social como a soberania, né, o povo, os súditos e tudo mais. Então, para superar o estado de natureza, o estado de guerra de todos contra todos, o que acontece com Hobbes? Há um pacto de submissão, se transfere toda a sua liberdade voluntariamente ao Estado, que é o Leviatã, que passará a agir em nome de todos. Então, o Estado, que é o Leviatã, onde o soberano tem poder absoluto, ilimitado e irrevogável. Então, só é possível para defender o direito à própria vida a integridade física, mesmo assim vai a lei do mais forte, o soberano que acaba vencendo. E a gente parte para John Locke. John Locke a gente já vai ver que ele é diferente de Thomas Hobbes. Para ele, o estado de natureza é uma perfeita igualdade, os homens são bons e livres, e o governo, para ele, precisa ser controlado pela sociedade, e pode haver uma sociabilidade. Então, ele defende o estado liberal. Para ele, os homens são iguais, pacíficos e seguros. Quando ele fala sobre a propriedade privada já existia no estado de natureza e não pode ser violada pelo Estado. E é pelo trabalho sobre a terra que o homem estabelece os limites e garante a sua propriedade. E com o surgimento da moeda, a propriedade pode ser adquirida pela compra. E aí vem a questão de preservar o Estado, né? Do pacto do consentimento. Então, os membros da sociedade, para John Locke, eles preservam os direitos inalienáveis à vida, à liberdade aos bens, protegendo sobre o amparo da lei. Então, não é permitido a arbitrariedade do governante. Por quê? Porque o governo é controlado pela sociedade. A finalidade do governo é uma conservação da sociedade. Então, o governo é controlado pela sociedade, o legislativo é um poder supremo. Então, é possível a existência se o governante foge à lei, se ele não está fazendo aquilo que eles realmente querem. E a gente finaliza com Jean-Jacques Rousseau, né, que a gente vai ver daquela frase que se diz, né, dos homens bons e felizes, a questão da propriedade privada, a questão da vontade geral do povo. Então, tudo era para todos. Os homens são bons, são livres também. E aí ele vai dizendo que a propriedade privada vai ser o início dos males. Por quê? Porque a miséria começa quando se implanta a primeira cerca. E aí ele vai dizer mais: pelo pacto da sociedade, tendo perdido a liberdade natural para ganhar a liberdade civil. Então, é preciso que se estabeleçam leis para si mesmo, através do respeito à vontade geral. Aqui é a vontade de todos, o homem continua tão livre quanto antes. E aí deve ser um Estado civil democrático, com respeito à vontade geral. Por quê? Porque a vontade do povo é soberana, o povo é o soberano. E o povo ele pode resistir sempre se a sua liberdade e vida estiverem sendo ameaçadas e se os governantes não estiverem respeitando a vontade geral. Então, essa é um resuminho, né, básico sobre os três: Thomas Hobbes, John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Até a próxima. Olá, galerinha. Vamos falar um pouquinho sobre os contratualistas. A teoria, então,